E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo fantástico. Eu estou muito feliz porque ele retornou ao nosso programa. Eu estava te esperando já faz tempo, Leandro Dornelles. Muito obrigada mesmo por retornar ao nosso programa, porque você sempre traz temas que acrescentam para mim e para todos que estão nos assistindo. Muito obrigada. Oi, Elga, obrigado. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz com o convite em poder voltar aqui. Alguns contratempos, né? Como sempre na vida corrida da gente. A vida da gente é assim, né? É assim, né? E não estamos reclamando? De maneira não alguma, estamos reclamando. de forma alguma, é gostoso. Sim. Viver na ociosidade é muito chato. Eu sempre brinco com as pessoas, falo assim, Leandro, se você desencarnar, o que você quer fazer no mundo espiritual? Eu falei, quero ir para um umbral. Mas por quê? Porque eu não quero ficar parado, cara, eu quero trabalhar, eu não consigo ficar parado, sabe? Adorei essa palavra, parado sério, jamais. Nunca. A vida, quanto mais coisas tem para você fazer, mais com cuidado, com equilíbrio, a gente saber o horário de parar, né? Sim. É crucial para a nossa existência, para a nossa vivência, na verdade. Não, nem eu vou falar sobre vivência, é viver mesmo, né? Sim. Agora, se você trabalha, não tira um tempo para você, aí é sobreviver. Aí a coisa tá complicada. Você vê, né, que a palavra muda, né? Com certeza, gente, realmente. Você falou já algo que praticamente é o tema do que nós vamos conversar do nosso bate-papo de hoje, que é equilíbrio. Isso. Você falou equilíbrio aí. Equilíbrio, eu acredito que o grande segredo da vida é o equilíbrio. Eu acho que para tudo, né, Leandro? Até para a própria constituição do planeta Terra, né? Sim. Por que as placas tectônicas, elas mudam constantemente? Buscando esse ponto de equilíbrio. Eu costumo dizer, por exemplo, quando a gente está sendo afetado por uma enfermidade, por uma doença, um câncer, ou alguém que fica paraplégico ou tetraplégico, a palavra treta. Eu também não estou conseguindo, tetraplégico. Enfim, a pessoa fica com alguma enfermidade, né? Ela passa por uma dificuldade muito grande, dores muito fortes. Mas se você levar isto para o ponto de que é o próprio organismo buscando o equilíbrio, que é necessário às vezes essas transformações, nós vamos conseguir superar bem melhor. Então um terremoto, você tem lá as escalas do terremoto, eles acontecem 1, 2 dias seguidos, só que depois daquelas escalas que vai lá no pico, ele vai descendo, você ainda tem pequenas oscilações. Essas oscilações é buscando o ponto de equilíbrio. Entendi. E a nossa vida é assim também, altos e baixos, né? Momentos de alegrias, momentos de tristezas. Acredito que é sempre uma situação de adversidade ou algo que acontece em nossa vida, que nos intimida, ele deixa muita coisa positiva. Deixa. Né? São situações de adversidade que nos intimidam, mas que nos faz crescer. A gente sempre sai melhor, sai mais forte e aprende muito. Muito, Elga. O universo é assim, né? A natureza. A nossa própria constituição biológica a nossa própria questão emocional é assim também. Só que o que acontece? Nós não paramos para pensar sobre isso, né? Quem hoje pensa sobre a questão do equilíbrio, sobre a questão da importância do universo na nossa vida? Quem hoje faz uma análise profunda sobre a influência, por exemplo, da nossa maior estrela, que é o Sol, né? Sobre a influência da Lua nas nossas vidas, sobre a influência, por exemplo, da própria maré do mar. Eu não estou sendo místico aqui, estou falando de comprovações científicas. Perfeito. Né? É importante frisarmos isso, porque às vezes as pessoas falam, vai esse papo aí sobre... As pessoas costumam não acreditar no que não se consegue ver. Exato. Entendeu? Só que eu acredito, minha gente, eu acho que cada um tem o direito a ter a sua opinião e a gente respeita, porém eu acho que o segredo da vida está no que a gente não consegue ver, o que é mais importante. Só que a gente consegue perceber. Consegue. Mas a incredulidade não deixa a gente realmente conseguir tocar ou até mesmo enxergar. A gente tem que aguçar essa nossa sensibilidade. Precisa. Não é à toa que o Covid veio, né? A gente fala de um planeta não querendo te cortar, nem mudar um pouquinho o rumo da nossa conversa, mas eu fiquei muito curiosa. Você tem a sua explicação? Tem. O seu modo de ver, tudo que aconteceu? Eu não vou pegar do ponto de vista meu, né, mas vou falar do ponto de vista do próprio Espiritismo, que há muito tempo vem alertando a humanidade sobre isso, sobre estas transformações. Tem uma entrevista, quem puder assistir, de Chico Xavier, né, junto com a Hebe Camargo, no ano de 1985. Ela pergunta para ele... Já quero assistir. Ela pergunta para ele, Chico, o que você tem a dizer para nós sobre as epidemias, na época estava em alto a AIDS, o HIV, né? Ele pegou e falou assim, que a epidemia, para que a gente possa entender, ela na verdade é um lembrete dos nossos débitos anteriores.
de outras horas em que a gente também massacrou muito o planeta Terra, em que a gente judiou do nosso ecossistema. E aí ele fala do ano de 1400 e lá vai bolinhas, né? Ou seja, de nós que estávamos encarnados nesta época e que de maneira judiosa maltratamos o nosso ambiente, maltratamos o nosso semelhante, maltratamos as pessoas que nós amamos. E aí, tipo uma resposta? E aí é uma resposta que vem no decorrer de nossa própria existência. Para os cristãos, Jesus Cristo falou, né, que tudo aquilo que nós fizermos terá um retorno para nós. Só que não será numa única existência. Imagina você, 80 anos é muito rápido para viver hoje na Terra. Sim. Então tem coisas que passa a gente... rápido, né? Exato. Tem coisas, Helga, que até vamos supor que eu vou desencarnar com 81 anos. Com 80 anos e faltando um dia para completar 81 anos, eu ainda estou aprontando. Como é que eu vou pagar isso? Numa próxima existência. Porque o que eu planto, eu tenho que colher, mais cedo ou mais tarde. É a lei natural. É a lei natural. Então é uma resposta da própria natureza, do próprio ambiente que nós fomos inseridos, pelos maus tratos que nós acometemos nesse planeta. Então, no decorrer do tempo, é natural do próprio planeta, se você for pegar as grandes epidemias, ela sempre ocorre de 50 em 50 anos. A última tem mais ou menos essa mesma data, de 50 para 60 anos. Poucas pessoas nem sequer lembram da última epidemia. Sim, eu né? sou uma delas. Exato. Eu não lembro. Poucos lembram. Vamos pegar a gripe espanhola, matou milhões de pessoas. Nossa, ninguém muito lembra. agressiva. Exato. Foi, lógico, que foi um assunto que tomou um pouquinho mais... Foi pauta. Foi. A gripe espanhola por causa do Covid. Do Covid, exato. Sim, entende? mas e aí que as pessoas começaram a recobrar. Falam. Começaram a recobrar. Milhões de vidas foram desencarnadas naquela época, assim como agora também está ocorrendo. Mas esta pandemia, ela tem um requinte especial, porque ela mexe com a nossa moral, com a nossa liberdade, né, de tomarmos as decisões e ver que nós somos responsáveis pelo que está acontecendo. A minha mentora, na primeira carta que ela escreveu no ano de 2020, logo que iniciou a pandemia, ela fala sobre quando eles foram informados sobre uma grande massa nebulosa sobre a atmosfera do planeta Terra. Quando você fala sua mentora... É a minha guia espiritual. Sua guia espiritual, Crislaine, então, isso. está desencarnada. Desencarnada há mais de 100 anos. Há mais de 100 há mais anos. De 100 anos. É porque às vezes quem está nos assistindo não vai entender. Não entende. Eu falei, não. Então, a sua mentora e você também... Psicografa. Eu, na realidade, eu sou médio falante. O que é um médio falante? Que incorpora. O incorporar não é o espírito vir entrar dentro de mim. Isso não existe, isso é mito. Isso é desconhecimento, né? Porque a gente não conhece, isso. Então, na verdade, eu sou médio falante. Em algumas exceções, né, ela própria pede para que eu possa transcrever através dela, né, as cartas que ela tem para ditar. Então, ela vem e dita e ela mesma escreve. Eu utilizo o computador para escrever. Olha. Tem médicos que utilizam a mão. Sim, geralmente a ideia que você tem de psicografar isso. Então, é o computador. Escrita. E é muito curioso, porque eu quero controlar, então você não controla, né? Não controla? Não controla. Ela escreve algumas palavras desconhecidas do nosso atual português. Aí eu falo, cara, tá errada essa palavra. Eu tento apagar e a mão não vai, não adianta. E aí eu não tenho noção do que está sendo escrito na carta. Para mim é só um borro. Então, quando eu cabo a psicografia, quando ela afasta, eu vou ver, tem 4 ou 5 páginas escritas, perfeitas, sem nem erro de português. Um tempinho atrás, quando você veio pela primeira vez no nosso programa e você contou um pouquinho da sua vida, né? Como você foi descobrindo isso na sua vida, que você nem sabia que você tinha algo diferente, que você tinha uma sensibilidade diferente. Eu fiquei, assim, impressionada, Leandro, de verdade, porque você consegue sentir a verdade, sabe? Que as pessoas... Você geralmente, é natural do ser humano, o que você não conhece muito pouco, você não desacreditar, né? Mas foi muito interessante e abriu os meus olhos, pelo menos, espero que muita gente que esteja nos assistindo também, para esse lado da vida, que é muito maior do que a gente conhece. A gente, na realidade, quando a gente fala sobre vida, que é uma palavra bem interessante, nós não temos de praxe falar assim, olha, aproveita, pode ser o último momento da sua vida. Aproveite sua vida. Estão errados. Porque aqui pode ser o nosso último momento de existência humana, mas não da vida, a vida é eterna.
é onde muita gente, né, faz muitas besteiras, com perdão da palavra. Sim. E quando desencarna, tem uma grande surpresa. Fala, cara, a vida não acabou. Não, a vida só continua, ela é eterna. Então, cuidado. Então, vamos viver o último momento, né, como se fosse a nossa experiência aqui no plano terreno, de fazermos melhor. Mas não achando que é o último momento de nossa vida, porque não é. Leandro, então você pode-se dizer, então, por tudo que nós estamos conversando, que já conversamos, Sim. estamos conversando, que este momento que nós estamos encarnados é uma oportunidade? É uma oportunidade. Uma oportunidade. De reparar os nossos débitos. Ninguém veio para o planeta Terra jubiloso. Todo mundo aqui é devedor, inclusive os médiuns, né? Inclusive os grandes ministros da espiritualidade. E aí inclui, sim, o Papa, padre, pastores, médiuns, todos Eles somos têm uma devedores. dívida? Temos uma dívida, todos. A Terra, ela é um planeta de escola, é uma escola. Então nós só voltamos para a Terra porque nós falhamos em alguma disciplina. Seja na do perdão, na do amor, na da solidariedade, na da responsabilidade com o próximo. O Covid, como eu estava dizendo, nos chama para esta missão. Onde nós erramos? Qual a disciplina que a gente andou falhando numa vida anterior que agora a gente tem que recobrar? E a gente consegue ainda visualizar muitas pessoas errando, né? Com não certeza. Aprendendo com a lição do Covid. Vamos dizer assim, que de 50 em 50 anos, as pandemias, elas existem como se fossem provas. Nós vivemos um longo período, tendo a experimentação na escola, vendo as disciplinas, aprendendo com os professores que passam pela nossa vida, aí de repente vem uma grande prova. Só que diferente, nós temos as provas individuais e nós temos aquelas provas coletivas, vamos supor, de um vestibular, do ENAD da vida. É o Covid. Vamos dar uma prova coletiva para a humanidade? Vamos ver como que vamos se sair, né? Não, agora eu estou, assim, realmente muito curiosa para saber a sua percepção de como estamos nos saindo, né, sobre o Covid. Mas segura aí, eu vou chamar o intervalo, lógico. Mas antes, tem aquela super dica para você que quer ter cabelos maravilhosos. E a oportunidade é agora, minha gente. Vamos falar de NutroHair para mudar a sua vida. NutroHair é a associação de 11 vitaminas e 4 minerais que trabalham em conjunto para garantir saúde ao cabelo e estimular o crescimento dos fios. Dentre os 15 compostos, temos a junção de silício e biotina em concentrações específicas para o fortalecimento e crescimento capilar. A ação do NutroHair possibilita a diminuição da queda dos fios e permite que o cabelo se desenvolva e cresça de modo mais saudável e nutritivo. Os benefícios também são direcionados à pele e às unhas. NutroHair é Nutrônica. Deixa a Nutrônica fazer parte do seu dia a dia. Estamos de volta hoje recebendo novamente Leandro Dornelles, espírita, escritor. Inclusive, eu estou vendo aí o livro na sua mão. Chegou. E eu já vou aproveitar então e já te presentear, porque é um presente para você. Ai, obrigada. Espero que goste. Eu com certeza eu vou amar. Nós já conversamos aqui, vou mostrar aqui, olha, close em mim aqui, por favor. Já mostramos, aqui vou mostrar um pouquinho, tirando aí, manicômio. Bacana. Gente, ó, nós batemos um papo, manicômio, batemos um papo em relação ao seu livro. Foi. Interessantíssimo. Adorei, estou curiosa para a leitura. Por favor, leia e depois me dá um feedback. O que Vou, você achou? com certeza. Da passagem sem conforto ao paraíso. Ao paraíso. Obrigada, de reconstruir mesmo, tá? Editor Humanos, né? Isso. Vou até dar uma dica para você. Vou colocar aqui. Eu tenho alguns amigos e eu tenho uma escritora, muito amiga, ela falou, Leandro, eu vou ler isso numa sentada. Uma semana depois ela me ligou, Leandro, eu estou ainda na página 20, eu não estou conseguindo passar porque está mexendo muito comigo. Eu falei, essa é a ideia do livro. Entendi. Por isso que fala da paisagem é uma leitura com muita atenção, com né? muita atenção. Você tem que ir por cautela em cada parágrafo, porque cada parágrafo tem um significado. E ele foi escrito justamente no período que estava começando também a pandemia. A pandemia. No período. E paramos aí, no bloco anterior, finalizamos bem nessa questão. Isso. Em relação a como a humanidade está se saindo ainda, né? Porque estamos ainda, se Deus quiser, no final dessa pandemia. Sim. Mas já dá para ter uma ideia, né?
Uma coisa bem curiosa que você está falando sobre o final da pandemia, Sim. vou alertar aqui principalmente para quem vê no YouTube muitas mensagens atribuídas ao espiritismo. Né? O espiritismo, o médium tal psicografou, diz que tal dia, tal momento, tal horário vai acabar a pandemia. Isso é fake news. Nenhum espírito evoluído jamais falaria uma coisa dessa. Sim. Nunca. Entende? Ele não há esse comprometimento de colocar a humanidade sobre uma pressão, sobre uma esperança que é muito falsa. Entendi. Nós sabemos que a pandemia, ela tem a tendência de diminuir. Como que a gente sabe disso? Sabe porque um espírito disse? Não, porque a ciência está comprovando isso. Com certeza. Né? Aliás, o espiritismo fala, a ciência, ela é uma irmã gêmea da religião, é assim que ela tem que ser encarada. Nós temos que entender isso. E aí, indo para o ponto, como que nós estamos encarando? Que mensagem nós estamos tirando? Será que a gente aprendeu? Infelizmente não. Né? Infelizmente não. Mas, Elga, um grande número da humanidade está mudando. E são essas pequenas mudanças que estão tendo boas significações. Olha, foi assim, realmente um tiro de canhão, né, na humanidade. Foi algo assim muito... Teve assim, para muitos, algumas pessoas passaram pela pandemia sem grandes tragédias na família, porque teve famílias devastadas, né? Então, cada um, eu acredito que tem o seu karma. Tem. Mas eu acredito que, de uma forma geral, teve uma mudança muito grande. Tem. Eu acredito, assim, as pessoas olharam mais para o seu lado mental, saúde mental. Entenderam que, às vezes, você leva a vida muito no automático e começou a dar valor na família. Em pequenos detalhes. Para detalhes que geralmente passa despercebido por você estar tão comprometida com a sua vida, né, frenético todo dia. E então, esse chamado, as pessoas ficaram dentro de casa, que era um lugar que a gente acordava, saía, voltava, nem via, oi pai, mãe, sabe? Então, pelo menos na minha vida, eu identifiquei por pessoas que estão à minha volta, que uma grande maioria deu uma puxada no freio de mão e recuou e viu um lado que estava sendo esquecido, mas que é tão importante. Exato. Isso foi um grande marco da pandemia. Só que nós temos agora que tomar um cuidado. E eu falo até por mim também, que me isolei dentro de casa, que me segurei em vários pontos. Mas a criatura humana, ela é muito curiosa, né? Ela esquece muito rápido da dor e do sofrimento. Perfeito, Leandro. Exato. Então, isso é uma verdade muito perigoso. grande. Porque a gente começa a ver pessoas perdendo a noção do perigo de novo. Sim. E aí a pandemia, de repente, começa a retomar, né, com outras variantes. Outras vão vir aí também, você pode ter certeza. Olha, você falou em algo muito importante. Muito se fala que essa é uma das primeiras que está vindo, outras e rapidamente. Sim. E não só essas. Por que isso? Justamente para uma adaptação, uma busca no ponto de equilíbrio da humanidade, se você for analisar. Hoje, se você começa a analisar, muitas famílias que não foram afetadas na primeira, vamos supor, na primeira ou na segunda onda, estão sendo afetadas agora na terceira onda. Uma questão até de credulidade. Tem gente que não acredita ainda que a pandemia é um fato. Tem gente que não acredita no que os cientistas estão falando e hoje estão na prática vivenciando isso. Sentindo na pele, né? Falam que no hospital, nas UTIs, só tem arrependidos, né? Só arrependidos, tá? Mais ou menos isso. Só que aí que está um perigo também, como eu já coloquei. Quem passou pela primeira onda, pela segunda, esqueceu como é dolorido, como é sofrido, como muitas pessoas sofreram e perderam suas famílias. Com certeza. Né? Então, na realidade, Elga, é uma busca constante deste equilíbrio que a gente tem que estar prestando atenção constantemente nos nossos atos, nos nossos comportamentos. É uma relembrança diária que nós temos que ter do que passamos desde o início da pandemia até agora. Você fala que o mundo busca equilíbrio, a natureza, então... A natureza busca. Os cientistas, na época, no ano de 2000, não estou lembrando agora os dados exatos, mas podem procurar na internet, vão encontrar. No ano 2020, quando saiu a pandemia e que as cidades fecharam, lembra que ficamos aí, acho que 3, 4 semanas fechadas? Sim, não tinha ninguém na rua. Deu uma desaceleração no processo do aquecimento global. Olha que interessante. Olha que interessante. 2 ou 3 semanas onde tudo parou. Você tem relatos de animais que não eram vistos há anos, que surgiram nas cidades. Olha que coisa mais bela. Leandro, olha, isso adorei. Adorei esses dados que você está nos trazendo. Não tinha conhecimento em relação
dessa questão aí da natureza. Dá uma desacelerada. No entanto, a gente Nossa. tem que lembrar que os últimos dados não são confortantes, né? Sobre a questão do aquecimento global, sobre como vai estar daqui 50, 100 anos para o nosso planeta Terra, e é onde a gente entra no assunto desse equilíbrio, né, universal. Sinais do universo. Dos sinais do universo. Para a gente falar disso, a gente teria que, por exemplo, falar do universo. O que é o universo? Né? O que é uma galáxia? O que é um planeta? Hoje a gente sabe que o universo é infinito. Mas o que é infinito? Tem uma questão do Livro dos Espíritos que é fantástica, a questão número 3, que pergunta o que é infinito. Eu não vou me ater a essa questão porque ela é muito longa. Entendi. Né? Só que ela retoma uma questão muito curiosa, que ela fala o seguinte: nós não podemos dizer que Deus é infinito. Seria uma pobreza da linguagem humana. Olha que belo isso. E aí a explicação dos Espíritos é muito mais profunda. Mas o universo em si, da nossa concepção, ele é infinito. O universo é constituído por galáxias. Elga, as pessoas não sabem que nós temos uma média de 2 a 3 trilhões de galáxias no universo. Realmente. A nossa galáxia é a Via Láctea. E o nosso sistema solar, nós conhecemos aí de 8 a 9 planetas, né? São 5, acho que maiores, e os demais são aqueles chamados de planetas anãs. Mas na nossa Via Láctea, na nossa galáxia, nós temos em torno de 16 milhões de planetas semelhantes ao planeta Terra. Semelhantes? Semelhantes. Aí eu te faço uma pergunta. Será mesmo que somos tão dadivosos assim, que Deus criou tudo isto para que a gente possa admirar e a gente nem sequer cumprimenta o amigo do lado, nem sequer cumprimentamos o vizinho? Sim. Não estamos sozinhos no universo. Não moramos sozinhos no universo. Então aí que entra essa questão do ponto do equilíbrio. Quando o planeta Terra nos convida a refletir sobre o desmatamento, sobre a perda, né, de água exagerada, sobre o aquecimento global, sobre o deslocamento das geleiras, sobre a mudança das placas tectônicas que provocam os terremotos, as tsunamis, é porque alguma coisa muito séria está acontecendo. E não é com o comportamento do planeta, é com o comportamento da humanidade que está sobrecarregando o planeta. Ah, o planeta não aguenta? Ele aguenta. O que ele não aguenta é levar desaforo para casa. Ninguém Mas aguenta até quando também, né, Leandro? Até quando? Tem um limite, né? Tem um limite porque a Terra, para o Espiritismo, ela é uma escola, ela é um planeta de provas e expiações. Sim. No ano de 2000, a gente iniciou um processo de transição chamado para entrar no planeta de regeneração. Chico Xavier também comenta um fato curioso, que foi perguntado para ele: Chico, é verdade que no ano de 2000 o mundo vai acabar? Ele: meus filhos, o mundo não acaba. Mas ele relata em um dos livros, depois eu posso te passar a informação do livro, que agora também me falta a memória, o tal do Covid. Ó, um outro exemplo, tá? Depois que eu tive Covid, a memória deu uma... Muita gente reclamou sobre isso, Mas é bom para exercitar a memória. Sim. Mas Chico fala, num destes livros, que houve, olha que lindo isso, houve uma reunião no plano espiritual com os grandes generais espirituais, entre eles o nosso governador do planeta Terra, que nós espíritas falamos que é Jesus Cristo, e governadores de outras galáxias. Olha que lindo isso. Olha só. E foi pedido a nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso governador, que desse para o planeta Terra mais 50 anos ainda, para que a humanidade pudesse evoluir moralmente, nem que fosse 1/10. Para quê? Para que não ocorresse a Terceira Guerra Mundial, que seria a destruição da humanidade. Pois bem, Chico relata isto, e Chico diz que foi concedida esta oportunidade neste conselho desses grandes mestres espirituais, e que se até o ano de 2018, findando e entrando para o ano 2019, se não desencadeasse a Terceira Guerra Mundial, uma outra guerra surgiria para marcar o início do mundo de regeneração da Terra. Que seria a pandemia. A pandemia. E aí, estão gostando desse bate-papo fantástico? Vamos dar aquela paradinha para aquela água bem rapidinho, mas antes, vamos falar de morar bem e oportunidades? Então vamos falar de Reserva Mandarim Condomínio Clube. Roda o VT. Seja bem-vindo ao home resort mais completo e exclusivo da Chapada dos Guimarães. Reserva Mandarim Condomínio Clube. Projetado em cada detalhe para que você possa criar lembranças inesquecíveis. Localizado em meio à imponência da natureza, da nova joia do ecoturismo brasileiro, o Reserva Mandarim reúne diferenciais que garantem um estilo de vida único. Um condomínio clube repleto de conforto, lazer, sustentabilidade e segurança.
requinte, aconchego e muito bom gosto. Ambientes mobiliados e decorados com sofisticação e design fazem do Reserva Mandarim o condomínio ideal para você reunir a família e os amigos e compartilhar os bons momentos da vida. Paisagismo diferenciado com alamedas e espaços de recreação e contemplação da natureza. Reserva Mandarim Condomínio Clube. O lugar perfeito para viver seus melhores momentos. Garanta seu futuro no melhor da Chapada dos Guimarães. Estamos de volta hoje recebendo novamente Leandro Dornelles. Agora, que regeneração é essa? É maravilhosa. É o se importar com o ser humano. É as pessoas gostarem umas mais das outras. Faz sentido. É a vidência. Vai ser muito comum você ver crianças dizer que está vendo fulano ciclano. É normal os adultos hoje começarem a ter o sexto sentido muito mais evoluído, porque é um planeta de regeneração, de transformação. E agora esse planeta de regeneração, ele vai durar aí por muitos e muitas décadas e cada vez se aprimorando mais. Isso inclui o avanço da tecnologia, a cura de enfermidades que até então não tinha, agora vai começar a surgir. Nós temos dados agora, né, de que está quase comprovada a cura para a AIDS, graças a toda a manipulação da vacina do Covid. Uma notícia maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa, né? Os Então, avanços assim, são muitos, a tecnologia está influenciando São muitos. diretamente e com essa notícia ainda que faz todo sentido, total. Sim. É só você olhar para os lados, dar uma olhada, você vê que realmente está caminhando para isso. Para isso. Então, valeu a pena, né? Valeu, tudo vale. Eu costumo dizer, a espiritualidade não erra. Quem diz que Deus erra? Jamais. Nós é que pressupomos que existem erros, mas não existe. Não existe. A dor, ela é muito útil para nós. Sim. Só que o planeta Terra também sofre, né? Principalmente com tanto amor que ele nos oferece. Olha que coisa maravilhosa. Quem sequer contempla, por exemplo, as estrelas? Nem todo mundo faz isso. Aí a pessoa vem e fala, não, só nós que somos os moradores da galáxia. Quanta petulância, né? Eu fico assim, até eu caio na risada às vezes. Falei, cara, eu fico só observando, né? Eu falei, tudo bem. Se acha que é Mas okay, volta naquela né? questão, né? Às vezes a gente está tão ocupado com tantas outras coisas questões, que nos fecha os olhos, né? E as pessoas não prestam atenção. Nessa última carta, minha mentora, minha guia espiritual, ela fala que é muito importante que a gente dê uma desacelerada neste momento agora pandêmico e que a gente possa ofertar preces, não só às demais pessoas que estão no planeta Terra, mas à própria espiritualidade. Leandro, se você pudesse deixar, aliás, continua, e aí eu retomo. Porque se a gente analisar do aspecto pandêmico, como ela própria coloca na primeira carta e muitos outros médiuns também, com cartas psicografadas, foi criada uma grande massa nebulosa sobre a atmosfera do planeta Terra. E ela foi descoberta que vinha da própria consciência humana, da própria podridão humana, daquilo que nós plantamos todos os dias. E aí, para destruir isso, para trazer uma passividade, é muito doloroso para os espíritos. Porque eles têm que debater de frente com uma energia muito grotesca, que muitas das vezes nós não queremos que ela seja eliminada. E é onde ela convida preces para os espíritos, preces para a espiritualidade. E ela coloca uma frase que eu acho muito linda, ela fala, na mesma proporção que vocês humanos necessitam de preces e vibrações, nós aqui no plano espiritual também necessitamos para clarear o nosso caminho a ir até aqueles que estão sofrendo nas zonas mais escuras. Olha que interessante. Para você, assim, a mensagem, então, dessa pandemia que você acredita que todos deveríamos ter essa consciência, qual seria? Validar mais o nosso amor. A gente precisa amar as pessoas. E quando eu falo é amar verdadeiramente, eu tenho uma frase que diz, quem ama não concede liberdade para o preconceito. Eu não consigo amar alguém se eu tenho preconceito com a maneira que uma pessoa vive. Isso é falso. Eu tenho que amar verdadeiramente. E quando é que eu sei que eu amo verdadeiramente? Quando eu olho para a pessoa, eu vejo as escolhas que ela fez e eu estou feliz com isso. Ah, mas a pessoa escolheu uma vida errada.
vamos ter para com ela indulgência, uma palavra Sim. linda do Espiritismo. O que é isso? Indulgência. É eu me colocar no lugar desta pessoa, não criticar ela para as outras pessoas, mas ofertar a ela preces, uma mão amiga. Mas, Leandro, Ciclano... É um nível Leandro de evolução. Ciclano, sim. Por exemplo, Leandro Ciclano, Beltrano, mas cometeu um assassinato. Como amar uma pessoa dessa? Continua amando. Porque é um espírito sofredor. É um espírito que requer de uma ternura muito grande. Uma mãe não deixa de amar o teu filho porque ele se tornou um assassino. Olha que coisa mais linda. Aí falam que é porque é mãe, né? Que é um amor... Que é um amor maior, né? Único. Só que nós temos que lembrar que esse amor que a mãe tem, nós também podemos experimentar. Ou vamos experimentar em outras encarnações. Mas também não cabe a gente também, né? Não. A julgar. Não. Quem tem que julgar um assassino? A justiça humana. Sim. E aí é onde a gente E erra ele ainda muito. tem que pagar A justiça pelos espiritual. atos dele Exato, também, no entende? espiritual. Então, qual que é a nossa missão diante de uma pessoa que comete essas barbaridades? Primeira coisa, separar as duas questões. Ele cometeu uma barbaridade, a gente sabe que foi errado. Foi errado do ponto de vista espiritual e também foi errado do ponto de vista da criatura humana que tem as suas leis, que tem a Constituição que rege. Então, o que eu posso fazer? Separar este ser. Eu tenho que lembrar que ele é um espírito, que ele está numa escola evolutiva assim como eu. E que o erro que ele cometeu eu também estou suscetível a cometer. Pode ser que pode estar um pouquinho mais... como é que fala? Não atrasado seria a palavra? Mais primitivo? Mais atrasado, mais primitivo, né? Uma Sim. consciência mais reprimida, Isso. né? Uma consciência É difícil, né? inferior. Aí as pessoas vão falar, olha, o Leandro está falando isso porque não aconteceu com ele. Entende? Exato. Você entende o que eu estou Exato. falando? E Mas- aí é uma outra coisa curiosa, claro que eu não vou me colocar aqui, mas será que não aconteceu com alguém na minha família? Sim. Né? A gente tem a tendência super mesmo difícil de- quando você passa por uma situação adversa, realmente. Você tem- É aquele momento que eu falei para você para evoluir, né? É claro, Elva, que você vai ter um baque. Tá? Você vai ter um baque, porque somos uma criatura, somos criaturas humanas dentro de um corpo biológico com emoções latentes. Então vai ter um baque. Mas tenha a percepção e a capacidade de, na hora desse baque, lembrar do mundo espiritual. Lembra de Deus. Recorra a Deus. Peça passividade, peça tranquilidade nesse momento. Discernimento. Discernimento. Para não confundir as coisas. Olhar para um assassino e achar que ele é uma má pessoa. Ele está como má pessoa, mas no seu íntimo, ele é um filho de Deus. Ele não é uma má pessoa. Ele vai se regenerar. Se não aqui, numa outra oportunidade, quando ele tiver. Nós não temos o dever de julgá-lo e nem condená-lo. Para isso existe a justiça humana. E esperamos também que os juízes da humanidade tenham essa percepção, saibam separar o crime da pessoa. Porque às vezes a gente vê muitas pessoas sendo julgadas e é como se elas fossem unidas entre o que elas cometeram e o que elas de fato são. Sim, com certeza. Né? E na verdade não é assim. Pergunta para uma mãe se gostaria que chamasse o teu filho se for um assassino de um monstro. É claro que não. Então a gente tem que se colocar no lugar do outro. Então, Não é fácil, mas não faz é. parte da nossa Não missão aqui, da nossa evolução, né, a Leandro? nossa missão na Terra é amar. Sim. O Covid veio para nos mostrar, vamos amar mais uns aos outros. E essa mensagem ficou bem clara. Ficou muito. Fraternidade. E as pessoas foram muito solidárias. Foram, Como mais do nunca. que eu imaginei As até, pessoas viu? se aproximaram, pessoas, vamos dizer, pessoas da alta elite, pessoas que você não podia ter contato, elas começaram a se aproximar das outras pessoas. Eu costumo dizer, Elga, o mundo é mau? Não. As pessoas são más? Não. Existem muito mais gente boas do que pessoas Você más. acha isso mesmo? Eu acho. Existe. A diferença é que nós não enxergamos as pessoas boas e que o bom e o bem é muito tímido. Ele não sai mostrando por aí. Entendi. Entende? Mas Às nessa vezes nova... você é bom sem falar nada sem pra falar ninguém. nada para ninguém. Mas existe muita... E é na hora do apuro que você vê a bondade das pessoas. Agora, ultimamente... Eu me surpreendi, sabe, falando algo assim, bem pessoal e íntimo do que eu olhei das pessoas, de tudo que aconteceu à minha volta. Eu me surpreendi com a solidariedade. Tem. Algumas pessoas, assim, que realmente entraram de cabeça para ajudar as pessoas que estavam Muito. precisando. E, na realidade, o que você imagina é que cada um vai defender o Defender seu o naquela seu. hora, entende? E Defender não, o eu vi seu. muita solidariedade, eu Teve. acho que foi um despertar, Muito sabe? grande. E, Muito grande. e tudo que você falou corrobora
com o que eu acredito com o que era esperado, né? Se era uma transformação da humanidade, Ela está ocorrendo. está acontecendo. Ela não findou e vai demorar muito tempo para acabar. Com certeza. Mas vai ser a pandemia? Não sei. Outras coisas podem acontecer, né? Olha as grandes enchentes ultimamente que está sendo provocado no próprio planeta Terra. As pessoas estão sofrendo com isso, mas você vê pessoas levantando do nada e estendendo a mão umas para as outras. Isso é muito belo de se ver. Há um tempo isso não ocorria. Né? Sim. Aí, Leandro, só para eu fechar esse assunto, existe mesmo a questão do aquecimento global? Ah, será que não é uma conspiração? Gente, basta a gente pensar um pouquinho. Eu tenho 35 anos. Eu lembro de 15 anos. Há 15 anos, o clima, a temperatura era outra. Com certeza. Eu vivi num sítio em que o frio era congelante. As chuvas vinham com granizos. Hoje em dia mal tem chuva. Com certeza. Né? Então, isso Até é que um fato. estamos vivendo um momento, né, mais tranquilo. Ultimamente teve uns dias de chuva, que deu uma trégua aí, né, e deixa a gente também esperançosos, né, que a natureza vai se equilibrar. Mas assim, antes eu tinha a percepção que existiam as estações certinhas, mais organizadas. Essa percepção que eu Isso. tinha. E agora eu não vejo Não muito tem. isso. Agora a gente não sabe o que é primavera, o que é outono, o que é inverno, principalmente aqui em Cuiabá, né? Sim, a gente nunca Cuiabá sabe. é verão o ano inteiro, É né? o ano inteiro. E você falou uma coisa interessante. Está tendo uma transformação na Terra? Está destruindo? Não. Está tendo uma conservação. As grandes enchentes, as catástrofes, não está destruindo o planeta Terra. Está destruindo o nosso habitat, onde a gente vive. Porque a gente invadiu muito. Ou por mais que a gente não tenha invadido muito, por mais que a gente já esteja inserido lá, nós não estamos cuidando adequadamente de como deveria ser. Então estamos tendo um alerta, né? Os Sim. sinais do universo. Agora, o sinal mais gritante do universo, que ninguém percebe, não são as catástrofes, não são os tsunamis, os terremotos, os relâmpagos, os raios, os trovões. Isso é um processo biológico, da própria constituição do planeta Terra, né? Geológico também. Sim. É literalmente a falta de empatia que nós ainda não, que nós ainda não conseguimos, sabe, ser empático com o próximo. Por mais que a gente está nesse caminho agora, a gente ainda vê... Falando mais, né, sobre empatia. Isso, falando mais sobre empatia. A gente não consegue ainda perceber isso com as pessoas. Sim. As pessoas hoje se zangam muito fácil. Aí um sinal claro. E essa de zangar. tolerância está acontecendo? Intolerância. A intolerância tem A intolerância muito, tem, muito. mas e a tolerância? Aos poucos ela está surgindo. Sabe quando? Quando dói no meu calo. Entende? Aquela esse coisa. o problema. Isso, entende? E não deveria ser, né? Sim. Você teria que... Até eu acho a palavra tolerância, até então, muito mal interpretada. Fala, cara, tolerar é errado. Não. Não. É muito bom. Não, porque e nos faz dar um passo a mais, sabe? mais. Subir um degrau. Isso. Você entende? Cada vez que você consegue se controlar, ser tolerante, compreender uma situação, ressignificar aquilo e agir, você sobe um degrau. Isso, exato. Sabe? E eu acredito que é isso que nos faz ser melhor a cada dia. Praticar tolerância é doído. Sim, dói. Muito. É uma transformação muito grande. Né? Mas o sinal realmente mais crítico de que o universo está precisando buscar esse ponto de equilíbrio é realmente você ver as pessoas não terem paciência umas com as outras. Leandro, quando dói em você, algo que te ofende, te machuca, e você consegue absorver aquilo ali e não revidar. E não revidar. Isso aí, você realmente está em um processo de transformação, de evolução? Está. Principalmente nesses momentos. Né? É aquela famosa frase, quando te baterem do lado esquerdo, né, oferece outro. Não é literalmente levar o pé da letra, né? É que as pessoas elas levam ao pé da letra, elas falam, que me bateu, eu vou dar outro. Não. Isso. Tem que ser passivo demais. Não, calma lá. Entende? É só um exemplificativo. Isso, tá? Então, se te bateu numa cara, não vai oferecer outra porque vai doer. Mas você não precisa revidar da mesma maneira. Com certeza. Você não precisa pegar e dar outra. E eu acredito que se o objetivo maior é você realmente fazer a pessoa enxergar que ela está errada naquela situação, não é revidar. Não, jamais. Revidar a pessoa só vai instigar o mal. Exato.
tanto da outra e mostrar o teu lado mal também. Com certeza. Né? Porque também a gente não é santo, a gente Sim. sabe disso. Não, a gente não estaria aqui na Terra, né? Mas Nós estamos aqui. Estamos aqui porque tem muita coisa para aprender. Sim. Mas essa tolerância, ela é crucial na nossa vivência, né? Só que ainda falta muito. Falta, né? Dentro E da esse é o própria... meu medo, Leandro. Nós falamos assim, é assunto que nos faz viajar bastante, e pensar em muitas coisas. Mas o meu medo maior é esse, porque a experiência de vida que eu tenho e que muitas pessoas também vão compartilhar é que quando você está sendo punido por uma situação, por exemplo, e você não aprendeu, vem algo pior. Vem. Você me entende? Vem algo pior. Se você está sofrendo por algo e você não aprendeu a lição, vem algo pior. Isso é um fato. E vem? E vem com força, entende? Então vamos aprender, né, minha pessoas gente? que vem um atrás do outro e não aprende. E não aprende, entende? né? O que faz com essa pessoa? Continua amando ela. Ela vai ter outra oportunidade em um outro momento, numa outra existência. Sim. Mas se puder aproveitar nessa existência, vai ser muito mais valioso. Nós né? precisamos ter conversas mais como esta. Precisa. Para chamar a atenção das pessoas de qual é a mensagem de tudo isso que aconteceu, do universo que nós estamos inseridos. Né? Se nós estamos cada um dentro da sua realidade, você está contribuindo de alguma forma? Às vezes a pessoa fala bem assim, mas se eu for pensar nisso, imagina tanto de coisa que eu tenho que administrar na minha vida, vou preocupar, mas você faça a sua parte. Olha, são atitudes simples. São atitudes simples. Madre Teresa uma vez foi questionada, né? Porque olha o trabalho lindo que ela fazia humanitário. E aí ela questionada, assim que ela desencarnou, ela psicografou pelo médium Robson Pinheiro, um livro muito bonito, chama Cartas de Amor, de Madre Teresa. E ela fala que no momento que ela desencarnou, a primeira coisa que ela pediu realmente não foi para ficar no mundo espiritual, foi para ir para zonas de dificuldade, para poder acolher os filhos dela. E olha que interessante, perguntaram para ela, Madre, quem recebeu a senhora? Foi Jesus? Ela, não. Foram aquelas almas que eu ajudei no seu processo de desencarne enquanto estava ali sofrendo. Foram as que me receberam do lado de lá. Olha que coisa linda isso, né? E aí perguntaram para ela, como eu posso contribuir? Eu tenho que ser uma pessoa abdicada do dinheiro, abdicada da minha vida social, da minha vida profissional para contribuir? Ela falou, de maneira alguma. Aquilo foi uma escolha que eu fiz. Mas tem muitas pessoas que podem ajudar de uma outra maneira, com uma palavra amiga, com uma instrução. E aí ela pondera também, ela fala, entre os ricos da sociedade, necessita de grandes filósofos para levar a iluminação. Olha que lindo. Então a gente pode fazer tudo por todos, independente da nossa posição. O tempo inteiro. Acho que o bem são escolhas que você faz o tempo inteiro na sua vida. Não é verdade? Você tem a oportunidade o tempo inteiro. E lembrar que fazer o bem é dizer não muitas vezes. Tá? Isso. Porque tem gente que quer fazer o bem, fala assim para todo mundo. Não fala, entende? Com certeza. Porque na realidade não está fazendo bem. Está provocando, está dando oportunidade. Sendo conivente com algo também. Sendo conivente. Esses dias, falando dessa questão do ponto de equilíbrio, sobre os sinais do universo, as pessoas estão numa tendência de eu sou verdadeiro, vou falar a verdade. A torto e a direito, não tem? Sim. Rasga o verbo para falar do próximo, do ser humano. Perguntaram para Chico Xavier, isso quando ele estava encarnado, Chico, você concorda que tem que ser verdadeiro? O tempo inteiro ele falou, eu não sei bem as palavras dele, mas ele falou assim, olha, é o que eu penso. Ele falou desse jeito, é o que eu penso, irmão. Não, porque nós não temos que massacrar o outro com as nossas verdades. Perfeito. Porque nem sempre aquilo que eu acho que é verdade, que de fato pode ser verdade, tem que ser ouvido pelo outro ou por outros. Sim. Nem todo mundo precisa disso. Às vezes tem gente que humilha tantos outros querendo falar a verdade e não precisava. Desnecessário. Né? Desnecessário. Bom senso. Exato. Tem que ter o bom senso. Mas tem gente que acha que é orgulho. Não, eu sou verdadeiro o tempo inteiro. Cuidado. Porque a sua verdade pode ferir a si próprio, mais cedo ou mais tarde. Leandro, eu ficaria até amanhã conversando com você, porque sempre é sensacional, sempre a troca é maravilhosa, os ensinamentos, o refletir. Quando eu estou aqui batendo esse papo, eu espero que nós tenhamos conseguido passar essa energia para todo mundo que está nos assistindo. Tomara. Você está, assim, sempre convidadíssimo para vir aqui em nosso programa e trazer toda essa visão que você tem, que eu acho muito, muito interessante mesmo. Um assunto que a gente poderia até abordar numa próxima é sobre a morte.
Adoraria. As pessoas falam, a morte, cara... Aquele medo da palavra? Eu já vou deixar uma chamada. Eu acho lindo. É a coisa mais linda da criatura humana, é a morte. Já estou muito curiosa. Agora eu falei pra Pâmela, eu falei, olha, eu tenho que sair até tal determinado horário, porque acabei de saber que a avó do meu sócio desencarnou, né? Aí ele mandou pra mim, ele falou assim, Leandra, minha avó desencarnou. Eu, nossa, que maravilha. Agora ela deve estar bem, já está com o marido dela, né? O marido morreu com 106 anos, desencarnou. 106. Ela com 97. Falei, cara, eles estão em festa lá no mundo espiritual, Sim. né? É assim que eu encaro a morte. Uma alegria. É uma libertação. É uma libertação. Você conseguir olhar dessa forma. É bom a gente falar sobre isso, porque se eu perguntar para alguém de casa, falar, você fala com teu filho sobre a morte? Seu filho de 2, 3 anos, é um tabu. Com as pessoas toda não certeza. falam. Então é já bom. está marcado, Ótimo. marcadíssimo, de verdade. Então. Não demore, porque essa por sua favor. agenda, Eu tá prometo, difícil. vai ser mais rápido Promete? agora. Prometo. Então está combinado. Até a próxima. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Helga. Obrigado. Muita luz para você, muita luz para todos. E mais do que nunca, a consciência e o discernimento de amar o próximo de verdade, sem preconceito. Obrigada. Eu que agradeço. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Olha só a oportunidade. Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso Instagram, deixe a sua mensagem, use o direct. Ou para o nosso canal no YouTube, reveja essa entrevista e tem um conteúdo fantástico que vale a pena lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.